Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olá, queridos amados irmãos, eu quero saudá-los na paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nesta noite, até mesmo pelo princípio de nós estarmos cada vez mais enraizados na grandeza do Senhor Jesus. Tá certo? Houve um cortinho de áudio aí, mas é justamente o que eu estava falando. Nós estamos aqui porque Deus nos incumbiu de fazer uma obra, né? Compartilhar esta obra juntamente com os demais irmãos que têm confiado, né? Aqui para estar ouvindo a palavra de Deus, e nós queremos estar aqui dentro da verdade estabelecida pela Bíblia Sagrada. Então, nós tivemos aí um privilégio muito grande de estar pregando aí sobre a igreja de Coríntios, né? E começamos aqui um estudo aqui na carta de Paulo aos Romanos. Já tivemos aí 3 mensagens, né? A introdução e mais 2 mensagens. Hoje nós vamos para a 3ª mensagem. E eu louvo a Deus porque Deus tem tocado o coração dos nossos queridos amados irmãos, tem ensinado, e este é o propósito, né? Este é o propósito da palavra de Deus. Ela fazer com que nós criamos uma intimidade com esse Deus que para muitos é desconhecido, mas para nós que buscamos Ele a todo momento, Ele se torna familiar para nós, né? Então nós vemos aí a atuação de Deus a todo momento nas nossas vidas, porque reconhecemos que todas as coisas vêm dEle, e como eu disse ontem, né? Todas as coisas vêm dEle, sem Ele nada acontece. Então, nós vemos que, além dEle ser um Deus provedor, forte, maravilhoso, né, conselheiro, Ele é também nosso ajudador, para que nós possamos caminhar com mais determinação. Eu quero louvar a vida de todos os irmãos que têm entrado aqui pelo Facebook, têm nos dado o privilégio da companhia, né? Este programa, a Bíblia em Foco, ele não teria significado nenhum se não estivesse alguém aí do outro lado, participando, ouvindo, né? Se inteirando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é algo complexo, né? Porque se nós não estudarmos atentamente, nós deixamos passar muitas coisas desapercebidas. E nós precisamos agarrar em todos os princípios da palavra para que nós tenhamos uma certeza. Aqui nós vamos encontrar uma caminhada rumo ao alvo, né? E esse alvo todo mundo almeja. Se você sair aí fazer, inclusive eu quero fazer uma matéria dessa forma, estou planejando aí de qualquer hora dessa, aí chamar o Jonas e quem sabe a minha esposa, e nós irmos ali no calçadão, dali do centro de Londrina, para que nós possamos fazer uma enquete, né, gravar ali com as pessoas, o que as pessoas pensam do Evangelho, o que as pessoas, né, acham da grandeza de Deus. Mas eu tenho certeza que todos que você perguntar se ele crê em Deus, ele vai dizer que crê. E a maioria, né, vai ter desejo da salvação. E esse crer, ele tem uma certa postura, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido, né? Então, precisa existir, sabe o quê? Um diferencial. Eu louvo a Deus por esse diferencial que Ele coloca em nossas vidas. Agora à tarde mesmo
eu estive ali do outro lado da cidade e eu cheguei lá no local para pedir uma informação aonde ficaria o endereço, né? E a primeira coisa que as pessoas perguntaram é se eu ia em alguma igreja. E eu louvo a Deus por esse feito. Eu não sei por quê, porque eu me lembro de uma época passada na minha vida, eu nunca tinha ouvido alguém perguntar para mim se eu ia na igreja, né? Eu andava normal, conversava com as pessoas normal, mas as pessoas nunca perguntaram. E hoje as pessoas perguntam, né? Geralmente pergunta se eu sou evangélico, né? Eu até não uso muito a frase evangélico, porque evangélico qualquer pessoa pode ser, né? Hoje, ser evangélico no século XXI se tornou até um status, né? Mas na verdade isso contraiu tantas coisas erradas que hoje tem empresas que cortaram até crédito de pastores, né? E isso eu fico decepcionado com esse tipo de comportamento, porque nós vemos que as pessoas têm o título de evangélico, mas não dá o testemunho de evangélico, ou não dá o testemunho de cristão, porque ser de uma denominação é fácil você ser. Você pega, coloca a Bíblia debaixo do braço, se direciona a uma igreja, você assiste lá 1h30 ou 2 horas de culto, levanta a mão, dá glória a Deus, né? Mas será que Deus está recebendo este glória? Será que você realmente pode se intitular um cristão? Porque para você se intitular um cristão, você tem que dar testemunho de Cristo, porque, como eu citei ontem, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão, eles foram chamados pelos de esquerda, aqueles que não professavam Cristo, né? Mas eles chamaram por quê? Porque os cristãos, eles tinham atitude de Cristo, né? Então, eles eram partidários de Cristo. Eles professavam Cristo, eles viviam Cristo, né? Então as pessoas passaram, e essa primeiro chamado foi um registro, né? Um registro ao cristianismo, né? Aqueles dali faz parte do partido de Cristo, foi essa as palavras ditas, né? E eu louvo a Deus por isso, porque quando você vê a representação de Cristo em uma pessoa, é louvável porque ele está no caminho certo, né? A luz do Espírito Santo está brilhando sobre ele. Então, é isso que nós devemos preservar. Seria fácil, por exemplo, eu ser cristão dentro da igreja. Eu colocar aí, independente de que eu sei que não virem nada, isso aí não faz parte de um princípio cristão, você colocar uma gravata, um paletó, e você ir até a igreja, você colocar uma Bíblia debaixo do braço, isso não representa o cristianismo. O que representa o cristianismo é o comportamento que você vai adotar dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós vamos ver, por muitas vezes, né, os judeus, eles tentavam mostrar que eles eram do partido de Cristo, mas não tinha a atitude de Cristo. Isso nós podemos ver até mesmo pelos princípios da lei, né? Quando nós vemos que os cristãos ele tenta dar testemunho da grandeza de Deus através da lei. Mas eles mesmos não obedeciam às leis. Eles mesmos
infringia as leis, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nós podemos tirar por Romanos, capítulo 14, versos 14 a seguir até o 24, nós vamos ver, sabe o quê? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele as leis para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Qual evangelho? O evangelho que Paulo tem pregado, né? Por quê? Porque ele pega o evangelho que é de Deus, como nós falamos lá no início. Ele não prega o evangelho do homem, ele prega um evangelho que é determinado por Deus. Aí ele diz: eis que tu que tens por sobrenome judeus e reposas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nércios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei, tu, pois que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas o que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio, ou abomina os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, meu querido amado irmão, nós vemos que os judeus, eles tinham, por observação da lei, eles glorificavam a Deus pela lei, mas eles eram os próprios a não obedecer a Deus. Ontem eu mencionei aqui o livro de João, né? No capítulo 5, eu mencionei aqui que o primeiro passo que os judeus tinham interesse quando Jesus fez aquele milagre ao coxo, que havia 38 anos que estava no tanque de Betesda, e Jesus foi lá para curá-lo, nós vamos ver que o primeiro passo dos judeus era desobedecer um dos mandamentos mais fortes da lei, que era não matarás, né? E o que eles diziam, né? Que assim que eles souberam que era Jesus que havia curado aquele coxo, no sábado, porque era sábado, entendeu? Aí eles perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Então você veja bem, eles preferiam preservar o sábado do que o mandamento do qual o próprio Deus determinou, que era não matar. Então você vê, era um instruidor de cegos, como aqui, ó, era um instruidor da lei, instruía o cego, queria implantar a lei sobre julgo sobre essas pessoas, mas eles mesmos não obedeciam a lei. E até mesmo porque, como eu falei, a lei não foi dada para ser obedecida. A lei foi dada para que pudesse mostrar que eles eram desobedientes da lei. Eles não tinham capacidade de cumprir a lei. É a mesma coisa, eu cito aqui a lei do trânsito, né? Eu estava falando com o irmão ali, evangelista, agora à noite ali, ele esteve aqui, e eu estava citando para ele, né, falando sobre esse requisito da lei, e estava fazendo uma conjectura para que ele pudesse compreender melhor o que eram os artifícios da lei e para que a lei veio.
Eu estava comparando justamente a rua aqui em frente de casa, onde até esses dias não existia uma pintura, também não existia ali o pare, né? E a faixa amarela e a faixa branca. Então o que acontece? Enquanto não existia, ninguém podia ser acusado de estar errado dentro desta rua aqui. A pessoa poderia ultrapassar o limite da faixa do outro lado. Por quê? Porque não existia nada que pudesse imputar uma correção, né? Ou configurar uma lei. Mas a partir do momento que colocou a faixa, ele determinou os lados certos, pista esquerda e pista direita, pare. Aí se você colocar, por exemplo, o pneu do carro na frente da faixa branca, você já infringiu a lei. Se você comer um pouco a faixa amarela do lado da pista direita, subindo, e a esquerda descendo, você já infringiu a lei. Então você vê que a lei, ela vem para mostrar os nossos erros, e esses erros são constantes em nossas vidas. Então, por isso que veio Cristo. Por quê? Porque aqui Romanos 3, capítulo 10, aliás, Romanos capítulo 3, versículos de número 10, né? Como está escrito, não há um justo sequer. Olha a concepção, não há um justo sequer. Por quê? Porque a lei, ela não tem poder para justificar ninguém, mas ela tem poder, sabe, para mostrar os erros que as pessoas cometem. Então, por isso, a importância de Cristo. Nós temos aqui um texto bíblico de Paulo, olha, que é magnífico, mas nós precisamos entender, quando nós olhamos para o texto bíblico e nós conseguimos interpretá-lo na hermenêutica correta. E nós precisamos achar, porque esses textos, eles estão inseridos, se você fizer uma leitura superficial, você não consegue enxergar esses textos que é importantíssimo para que nós tenhamos uma leitura adequada. Olha o que diz em Romano 3, capítulo 20, aliás, Romano 3, hoje eu estou confundindo os capítulos, né? Romanos capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz esse versículo. Paulo, ele diz assim, ó, mas, vírgula, agora, vírgula, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crê, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós olhamos esse texto, meu querido amado irmão, e esta frase que Paulo diz mais, vírgula, agora, vírgula, isso daqui é a chave do entendimento para que nós entendamos que a lei ficou para trás. Nós não estamos mais no jugo da lei. Porque Paulo, quando está falando mais agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela se manifesta, ela não se manifesta quando você abre o livro de Mateus. Quando você abre o livro de Mateus, eu já citei isso aqui, e Lucas, né? João, Marcos, né? Porque o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de Marcos, eles retratam a biografia de Jesus, né? Eles narram uma história da passagem de Cristo, né, na Terra, onde ele realizou milagres pela sua infinita bondade e misericórdia, né? Onde ele cumpriu a lei,
ele cumpriu o decreto de Deus sobre o projeto que estava preparado para que fosse cumprido. Deus estava pensando na humanidade antes da fundação do mundo, como nós já lemos aqui. Ele já havia preparado, um projeto, e esse projeto estava sendo elaborado aos poucos. Nós vemos lá que nós tivemos três períodos: o período onde a morte reinou, onde não existia nada que pudesse imputar o pecado da humanidade, porque imperava só a morte adquirida por Adão no Éden. Quando pecou, foi expulso do paraíso, e ali a morte imperou até o dilúvio. Aí, após o dilúvio, se constitui uma nova geração, a geração de Noé, e ali nós vamos ver ali o nascimento de Moisés, já predestinado por Deus. É maravilhoso. Eu não vou fazer comentários sobre esta passagem bíblica, mas é um texto maravilhoso quando você tem uma interpretação, não da história do livramento do povo do Egito, mas quando você tem uma noção da história, da revelação de Cristo, a revelação do projeto de Deus, através da história, para apresentar o próprio Cristo aqui na frente. Então, Paulo, quando ele está tendo essas revelações, quando Deus, Jesus Cristo, chama Paulo, ele tem toda essa revelação na sua mente. Ele começa a olhar lá desde Gênesis, e ele começa a entender o projeto de Deus. Ele começa ali se encher da graça de Deus, de ver. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas às vezes baqueiam na fé, tem a fé em baixa, porque não vai ao encontro da palavra de Deus, que é o fortalecimento para se adquirir fé. Por quê? Porque quando você olha desde lá do Velho Testamento e você vem vindo nessa trajetória, você vem se enchendo de graça, de alegria, de verdade, e essa verdade, ela vem constituindo uma força poderosa dentro de você. E você vai vencendo. Por quê? Porque a força de Deus, a esperança habita no seu coração, e você cresce na graça, você cresce no conhecimento, você cresce na fé. E uma pessoa cheia de fé, meu querido amado irmão, ela atravessa a barreira. A Bíblia chega a dizer que se você tiver a fé como um grão de mostarda, você pode transportar um monte para o mar e ele irá para lá. Olha o conceito da fé. Por isso que a fé, quando ela é ativada no coração do homem, no coração da mulher, não tem uma explicação lógica dentro dos critérios da ciência, da tecnologia. Não existe quem pode explicar o feito da fé. Não existe e não vai existir uma explicação lógica para a fé. Quantos depoimentos nós já vimos de pessoas que alcançaram alguma graça pela fé, até mesmo na medicina, da pessoa ir lá fazer um exame, o médico condenar e falar: não, você tem isso, está aqui, ó, e mostrar ali um exame, uma radiografia ou uma ressonância e dizer: não, você tem, está aqui, ó, isso aqui vai te levar à morte. E a pessoa, pela fé, ia ao encontro desse Deus propagado através desse conjunto de livros chamado Bíblia. E ali a pessoa alicerça a sua fé. E quando ele volta lá no médico, o médico fica sem compreender. Eu não estou entendendo. Está aqui, ó, a radiografia anterior, e está aqui a radiografia atual. Aquilo que existia não existe mais. Por quê? Porque o Deus poderoso, o Deus que está embutido nas Escrituras Sagradas, ele interferiu
naquela situação por meio da fé. Então eu jamais diria aqui, como algumas não, existe, eu creio que talvez uma denominação que não acredita mais na cura, não acredita mais em profecia, não acredita, só falta não acreditar na palavra, porque também não acredita que Cristo é Deus, né? Então essa instituição, ela é uma instituição frustrada. Por quê? Porque ela vai acreditar no quê? Se você não acredita que Cristo é Deus, se você não acredita que pode haver cura, não pode haver profecia, e aquilo que está cumprindo nos últimos momentos, né? Aquilo que foi se cumprido e aquilo que está sendo cumprido através da Bíblia Sagrada, e com certeza irá se cumprir no futuro. Isso é o quê? Isso não é história da caronchinha, não é, especificamente predestinação, como esses adivinhos, que às vezes citam uma coisa e adivinha, às vezes cita outra, erra. Não, a Bíblia não erra. Se você pegar cronologicamente todas as profecias que existiram dentro da palavra de Deus, você vai ver que ela se cumpriu dentro do tempo determinado, dentro do tempo específico deixado por Deus. É uma pena que os profetas não tiveram a oportunidade de poder estar aqui para presenciar. Eu tenho certeza que eles iam se regozijar de alegria no coração de ver aquilo que eles profetizaram estar acontecendo. Então, nós temos que ser movidos pela fé. E a fé é aquilo que traz fortalecimento para nós rompermos as barreiras. Então, outrora, porque todos pecaram e destituídos estão das glórias de Deus. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Então, Cristo é a justiça de Deus. Por isso que quando eu fiz menção de Romanos capítulo 8, eu citei esta grandiosidade, aliás, Efésios, né? Efésios, eu citei a grandiosidade de Deus, nos restando, sabe o quê? Nós esperarmos para conhecer a riqueza da sua glória, pela sua graça, pela sua bondade. Então, como nós humanos podemos achar, meu querido amado irmão, que nós podemos fazer alguma coisa para Deus em benefício da salvação? Qualquer coisa que nós pensamos em fazer para Deus em benefício da salvação, nós estamos, sabe o quê? Diminuindo o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Cristo morreu em favor dos pecados de todo aquele que nele crê. Por isso nós temos em Romanos capítulo 6, tem o título: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça nos livrou do poder do pecado, porque o poder do pecado era a lei. A lei é que mostrava que nós somos pecadores. Porque sem lei, a morte reinava, já estavam mortos. Com a lei, né, que é a sombra da graça, a graça nos livra. Ela nos isenta. Por que que nos isenta? Por isso que nós temos que entender, Romanos 6 é muito importante, meu querido amado irmão. É muito importante nós olharmos para esta literatura aqui de Romanos 6. Paulo, escrevendo este capítulo, ele vai trazer, sabe o quê? Ao nosso coração a certeza absoluta
da salvação. Por quê? A não ser que você não tenha recebido a palavra de Deus. A não ser também que você não tenha crido nela. Porque se você não recebeu a palavra de Deus ao seu coração, se você não creu na palavra de Deus, com certeza você não recebeu o Espírito Santo de Deus. E você não está embutido na promessa de Deus. E você, como dizem Efésios, deixa eu só pegar aqui para nós confirmarmos aqui, para que não fazemos uma leitura enganosa. Olha aqui, ó. E você não tem a redenção da possessão de Deus em sua vida. Agora, se você recebeu a palavra de Deus e você creu na palavra de Deus, aí você recebeu a promessa, o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da vossa herança. Qual herança? A herança que nós ganhamos de Abraão, para a redenção e possessão de Deus em nossas vidas. Agora veja bem o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 6. Eu vou fazer questão de ler boa parte dos versículos, para que os irmãos possam colocar isso aqui. Coloca isso no seu coração. Crave este texto bíblico no seu coração. E você vai entender qual é o processo de ser justificado por Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o que Paulo está representando. O versículo 3, ele está dizendo: Jesus morreu na cruz do Calvário, em favor da nossa vida, em favor do nosso pecado. E nós que fomos batizados, né? Nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós morremos também com Ele. Nós morremos também com Ele. Então, por isso que o batismo, apesar de não ser algo justificado, que é necessário ser batizado, porque em muitas circunstâncias, às vezes não dá para você batizar o cristão, mas ele tem uma importância muito grande. Quando Jesus fala em Marcos capítulo 16, verso 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, ele tem essa chave de isentar, por exemplo, a condenação em favor do batismo. Mas é em favor do batismo, sabe o quê? Quando não há possibilidade de você batizar de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu tenho aí duas transmissões aí que eu fiz sobre o batismo bíblico e após o batismo, qual é a condição do cristão, de que forma que ele tem que viver. Mas quando Paulo está citando aqui, ó, veja bem, ó, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha o que vai dizer o versículo de número 4. Preste atenção, meu querido amado irmão. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Por isso que lá em Efésios, meu querido amado irmão, nós vemos lá Paulo citando, sabe o quê? Efésios capítulo 2, né?
e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meu querido amado irmão, aqui Paulo está determinando, e eu acho maravilhoso, justamente porque ele está escrevendo sobre a quem? Aos romanos. Aos romanos que outrora, antes de vir o conhecimento da graça de Jesus Cristo, os romanos, eles cometiam a indulgência, aí fazendo, sabe o quê? Recebendo dinheiro em favor do pecado. A pessoa chegava e dizia, eu pequei, qual foi o seu pecado? Ah, eu pequei, adulterei, então você tem que dar uma novilha. Eu cometi um pecado, falei mal do irmão. Você pode dar uma leitoa. Sabe, era assim a situação. Tanto que foi um período do qual, vou citar aqui, eu não quero que os meus queridos amados irmãos católicos se ofendam, porque se for buscar aí na história, esse período da Igreja Católica foi um dos períodos mais críticos que teve na história do catolicismo. Foi um período que a Igreja extrapolou todos os princípios, até da lei. E também, eu vou citar aqui, não está sendo diferente muitos dias de hoje. Nós precisamos ter cautela, prestar atenção, porque senão nós vamos cometer os mesmos princípios. Porque hoje nós já temos denominações que elas estão dizendo que se você dar, se você ofertar ou se você pagar, você pode cobrar de Deus, você pode exigir de Deus. E Deus é obrigado a fazer. Se você pesquisar na internet, você já vai ver isso aí, não precisa nem de eu estar citando aqui. Mas esse período do catolicismo foi um período muito crítico. Graças a Deus que as igrejas em si, elas mudaram o seu conceito, pessoas decentes entraram nos sistemas e puderam mudar isso aí. E hoje nós temos o catolicismo como a nossa co-irmã, professa a Cristo, adota os princípios de Cristo, tem conhecimento de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio dele. Vocês pensam, eu sempre estou ouvindo o padre Ricardo, Paulo Ricardo, eu sempre estou ouvindo o padre Fábio de Mello. Eu ouço todos esses pregadores da palavra de Deus, eu tenho ouvido, eu tenho aprendido com eles também, porque a gente vai adquirindo conhecimento, através da leitura, através de mensagens que você ouve, como eu estou aqui pregando. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aí absorvendo aquilo que Deus tem revelado a mim. E pessoas estão crescendo no conhecimento, crescendo na graça, podendo se postar cada vez mais como uma postura cristocêntrica, Porque é isso que nós devemos ter, uma postura cristocêntrica, Nós não somos mais do mundo. Jesus disse, vocês vivem no mundo, mas não sois do mundo, porque nós temos que ser diferentes, as pessoas têm que ver a diferença em nossas vidas. Eu louvo a Deus porque Deus tem dado esse privilégio para mim, para que quando eu saio na rua, as pessoas vejam essa diferença. Então, eu preciso, sabe o que? Acima de tudo, meu querido amado irmão, não é dizer, eu sou um cristão porque eu frequento uma denominação. Eu sou um cristão porque eu tenho um caráter que está sendo moldado pelo próprio Cristo através das Escrituras. Este é o conceito do cristianismo na Terra. Eu já comentei aqui sobre um filme que eu gostaria de indicar para quem gosta de assistir um filme. O que você faria
aos passos de Jesus. É como se estivesse dizendo, o que eu vou fazer se eu fosse Jesus, né? Qual seria a minha atitude perante o meu caráter? Porque o caráter cristão não é aquele caráter que você representa dentro do templo religioso. Não, esse daí não é um caráter cristão. O caráter cristão é aquele que você apresenta fora da igreja, aonde... Perdão, meus irmãos. Aquele que você representa, aonde você está longe das pessoas que não convivem com o cristianismo. Vamos supor que você está no centro da cidade, aonde ninguém sabe quem você não sabe quem ninguém é, né? E ali as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, olha, aquele lá é um servo de Deus. A gente vê uma diferença nele. Uma vez eu estava com a minha esposa no posto de saúde. Ela estava esperando para fazer uma consulta lá. E tinha um casal meio fora, e eu percebi que eles ficaram olhando para a gente. Aí eu percebi quando o esposo falou, eu vou perguntar se eles são evangélicos. Porque geralmente quando se pergunta, é até um erro isso aí. Eu quero orientar aqui a todos, perguntar se uma pessoa é evangélico não é uma pergunta correta, mas perguntar se uma pessoa é cristão, aí é uma pergunta correta, porque você olha para a pessoa e você vê os traços de Cristo. Agora, traços de evangélico, não. Eu conheço muitas pessoas católicas que têm traços cristãos. Eu conheço muitas pessoas de outras denominações que têm traços cristãos. Pessoas que eu tenho certeza absoluta que existe uma porta no céu reservada para eles, aberta ali para eles entrar pela porta da frente. Porque o caráter dele é moldado em Cristo, não é porque ele vai na igreja católica, não. Vai na igreja católica, vai para o inferno. Vai no espírita, vai para o inferno. Sabe, não funciona. O cristianismo não é isso. Esse é o cristianismo para os tolos, aqueles que não têm experiência com a palavra, aqueles que não têm conhecimento bíblico. Esses que não têm conhecimento bíblico são justamente os que vai contra Cristo, porque faz acepção de pessoas, não discernindo a verdadeira essência do cristianismo. Então Paulo ele está lidando com esta situação. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, eu estava lá, o que aconteceu? Ele virou para a esposa e falou, vou perguntar para eles se eles são evangélicos. E ela, eu percebi que ela falou, não precisa nem perguntar, porque você não está vendo, está na cara. Isso é importante, meu querido amado irmão. Isso é importante. Quando as pessoas olhar para você e falar assim, tá na cara, tá implantado na face dele, que a luz do Espírito Santo brilha nele. Aí você pode saltar, dar glória a Deus e falar, não, verdadeiramente os traços de Cristo habitam em mim. E é maravilhoso quando nós temos essa concepção, meu querido amado irmão. Então nós precisamos entender. Olha o que diz o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Então a justificação do pecado é só para quem morreu, é só para quem teve um novo nascimento. E este novo nascimento nós temos no sepultamento do batismo. Por isso que o batismo tem a sua importância. A confissão pessoal de cada um. Eu sou pecador. Como no dia que eu me batizei. No dia que eu me batizei foi um dia muito comovente. Foi um dia que eu ia, o meu batismo foi feito com mais 9 pessoas, né, juntos, e nós fomos lá no Cafezal, né, tem o rio Cafezal, então tinha um local lá onde batizava, e nós saímos daqui para ir para lá, e eu me via, sabe o quê? A caminho do Rio Jordão. E todo aquele tempo, sabe, aquela glória maravilhosa, sabe, aquele desejo, né? Hoje eu vou me tornar uma nova criatura. Aleluia. Então, meu querido amado irmão, é o desejo no coração do homem que faz a diferença. É o desejo no coração da mulher que faz a diferença. Eu não quero ser mais eu, esta pessoa pecaminosa, essa pessoa que cometeu vários tipos de pecado, porque eu cometi vários tipos de pecado do qual eu me abominei naquele dia. Eu falei, não, eu quero ser purificado, eu quero ser lavado, eu quero ser sepultado, este velho homem pecador, esse homem injusto, esse homem sem caráter, mas quero nascer uma nova criatura, lapidado para formar um caráter renovado, um caráter acompanhado pelos critérios da palavra de Deus, um caráter baseado em Cristo. Eu não sou perfeito e tenho certeza que vou morrer imperfeito, mas o dia que eu morrer, que esse corpo corruptível ele se tornar incorruptível, eu vou encontrar a perfeição em Cristo. Aleluia. Então nós precisamos, meu querido amado irmão, ter a consciência do que é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é uma coisa que nós não temos como explicar o Evangelho. Nós temos como pregar o Evangelho motivado pela essência de Deus, pela essência do Espírito Santo, porque só Ele pode tocar o seu coração aí neste momento, só Ele pode trazer a riqueza da glória de Deus na vida daqueles que crê, daqueles que buscam se santificar a cada dia. Até mesmo porque sem santificação ninguém jamais poderá ver a Deus. Então, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas terá domínio sobre ela. Então, se nós temos a concepção de morrer em Cristo, a morte já não tem poder sobre nossas vidas. Porque tem duas situações que nós precisamos pensar. De que forma vamos morrer? Se nós morrer e não viver, nós estamos morrendo a morte física e a morte espiritual. Mas se nós morrermos para nascer para uma vida eterna, nós estamos morrendo a morte física. Essa que está destinado ao homem morrer uma única vez e segue seu juízo. Então, aqueles que estão salvos pela palavra, aqueles que estão salvos por crer em Cristo,
Esses esperam somente o galardão das boas obras praticadas, não porque ele era bom, porque Cristo veio e habitou no seu coração. Então eu quero, nesta noite, meu querido amado irmão, que você possa lutar para que Cristo possa habitar no seu coração, que o amor de Deus possa reinar na sua vida, porque se o amor de Deus não estiver na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela jamais tem condições de agradar a Deus. Não tem como ela agradar a Deus, não tem como ele agradar a Deus. Porque não existe como você cumprir o segundo mandamento. E segundo a palavra, ele diz que o segundo mandamento, quem cumpre o segundo mandamento, está cumprindo toda a lei, todo o exercício da lei. A lei que era impossível de ser cumprida, a lei que Deus deu para que pudesse ser mostrada a incapacitação do ser humano, a incapacitação da mulher, do homem. Ela pode ser cumprida através do segundo mandamento hoje. Só que você não consegue realizar o segundo mandamento sem o amor de Deus, sem Cristo habitar em você. Tem uma passagem bíblica, eu não me lembro agora de momento, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Certa feita chegou um jovem rico aos pés de Jesus e disse a ele: como faço para ter a vida eterna? E ele disse, Jesus disse: honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu a Jesus: tudo isso eu tenho observado. E aí ele resolve fazer uma outra pergunta: e para mim ser perfeito? Aí Jesus diz: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E aquele jovem virou as costas e foi-se embora. E aí Jesus vira para o discípulo e disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam pasmados com aquela resposta de Jesus. E eles até indagam um com outros: então quem poderá se salvar? Aí Jesus diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, meu querido amado irmão, nós vamos entender que sem Deus nada pode acontecer em nossas vidas. Sem Deus, nada pode ser realizado em nossas vidas. Porque Deus é a essência do poder de nós fazermos aquilo que a nossa carne não faz. Por isso que Paulo ele fala, os próprios da lei não conseguiam e jamais conseguiriam obedecer à lei, porque a carne falava mais forte. Versículo, capítulo 10, versículo de número 17, essa passagem. Então, quando chega no verso 27, Jesus diz: porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, meu querido amado irmão, quando você tem Deus no coração, quando o amor de Deus habita no seu coração, aí há a possibilidade de você amar a Deus sobre todas as coisas, você dizer, em primeiro lugar, hoje nós estávamos tendo um papo aqui até gostoso durante o dia, e estava aqui o Jonas, o irmão Jonas, o Dirceu, e nós estávamos aqui batendo papo, e nós estávamos falando justamente disso aí. Quanto você tem dado respaldo para Deus?
Você tem levantado cedo, você tem orado para agradecer a sua noite, você tem orado para colocar o seu dia nas mãos do Senhor, para dizer que você confia nele. Não, o Senhor é o meu guiador, o Senhor é o meu ajudador. E sem o Senhor, nada eu posso fazer. Então, por isso que eu estou colocando este dia nas tuas mãos. Eu estou agradecendo por estar aqui, neste momento, aí tendo o fôlego da vida, porque o Senhor permitiu que eu tivesse, e quero colocar o meu dia nas tuas mãos, para que o Senhor prepare aquilo que é da vontade do Senhor. Quantas vezes você vai almoçar, e antes de você almoçar, você curva sua cabeça e fala: Senhor, obrigado, Senhor, por este alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem tido de, nesse momento, eu poder dialogar com a minha esposa, com meus filhos, eu poder estar unidos em amor aqui. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem feito isso no jantar? Quantas vezes você vai almoçar num restaurante fora e você às vezes fica meio acanhado de você pegar e fazer essa oração lá no restaurante e as pessoas verem você fazendo? Então, eu estou dizendo tudo isso, meu querido amado irmão, para que você possa entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você saber que, como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente você está passando uma adversidade, mas você está ali nas mãos do Senhor. Aí vem o segundo mandamento: amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha, aquele irmão que desfez de você, você já orou por ele? Você pediu, você clamou para Deus, para que Deus possa abençoar o Senhor, dê graça, abra o coração dele, a mente, para que ele possa ser uma pessoa boa, para que nós possamos ver a sua graça, a sua grandeza na vida daquele meu amigo, daquele meu irmão, porque eu não quero perder ele. Ele faz parte da essência do corpo de Cristo na terra. Você tem orado para este irmão que te magoou, este irmão que te maltratou, este irmão que você fala: eu não vou com a cara dele não, aquele ali para mim não serve não, eu tenho que ficar longe dele. Como que você vai ficar longe do seu irmão se ambos estão buscando a salvação? Ambos estão buscando um reino que está centralizado no mesmo lugar. Por isso que existe 7 coisas que Deus abomina. E uma delas é a intriga entre irmãos, desunião. Isso daí é a que mais Deus abomina. Por quê? Porque está infringindo o segundo mandamento. Eu sei que é difícil, o cara vem, te lesa você, às vezes não te pagam a conta. Aí você vai falar: não, aquele irmão lá é do capeta, aquele irmão é do campo, aquele irmão, certo? Aí, não, aquele ali não tem nem que orar. Não, você tem que orar a Deus por ele, para que Deus possa vir dar condições. Senhor, faça com que a vida dele seja próspera, a situação financeira venha melhorar. Aí Deus do céu, ouvindo o seu clamor para com o seu irmão, ele vai lá, sabe o quê? E melhora a situação do seu irmão. Você não precisa nem cobrar ele não, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Aquele que sofre a injustiça sofre também os danos. Não precisa cobrar ele não. Aí Deus vai lá, Deus que é poderoso e conhece as suas necessidades, conhece o seu desejo do seu coração, ele vai lá e prospera aquele irmão. Toca na vida daquele irmão, e aí daqui uns dias aquele irmão vai lá até você e diz: ô irmão, eu sei que eu estou te devendo um dinheiro e eu vim aqui te pagar. Eu sei que eu estou te devendo isso, eu vim aqui trazer, porque Deus ele tem abençoado a minha vida.
às vezes ele não vai nem saber que você orou pela vida dele. Mas não importa ele, meu querido amado irmão. Você não está orando para que ele saiba. Você está orando para que Deus saiba que você é o escolhido dele e você tem desejo no coração de cumprir os estatutos, os mandamentos de Deus, que não são muitos, são 2 mandamentos, mas sem Cristo e sem o amor de Deus, você não consegue fazer. Por isso que você vai ver pessoas que ela, por mais que ela tenta ser boa, ela não consegue ser. Na hora da situação, na hora que você tem que mostrar que você tem um Deus mesmo, que peleja as suas guerras, na hora que você mostrar que você tem um Deus, que você realmente confia nele, aí você deixa de lado e você vai resolver por sua conta própria. Não, esse negócio aí não é para Deus não, esse negócio aí eu tenho que resolver pessoalmente. Eu vou lá falar com esse irmão, eu vou lá resolver a situação com ele, entendeu? E aí você vê que não tem assim como você alcançar alguma graça. Por quê? Porque você está fugindo do princípio daquilo que Deus quer que você faça. Então, quando nós olhamos os mandamentos de Deus, nós olhamos a palavra de Deus, a palavra Paulo, ele gastou 16 capítulos aqui para falar aos romanos, mas ele, é o seguinte, ele está aqui, sabe o quê? Ele está aqui orientando de que forma que você deve ser, para que você seja realmente uma pessoa de Cristo. Ele não está aqui nessa letra jogando conversa fora para mas eu não vou fazer isso não, porque Paulo só falou aqui dali. Paulo aqui eu acho que deu uma distorcida. Eu acho que Paulo não estava entendendo bem. Não, meu querido amado irmão, Paulo estava motivado pelo próprio Jesus Cristo para escrever para nós o que nós devemos ser nessa terra para que nós possamos ser achados de Cristo. É isto que Paulo está trazendo aqui, ó. Então, como que ele ia escrever uma carta para Roma, que era um império, um dos mais ricos impérios da época? Ele está escrevendo esta carta para Roma, onde existiam pessoas inteligentes, pessoas que precisavam de ter uma segurança mesmo, dar uma credibilidade. Por isso que Paulo já vem com tudo aqui, ó. Quando ele vem aqui, ele já vem com tudo, ele já vem dizendo que todos aqueles que morrerem em Cristo, também com Cristo ressuscitará. Então ele vem trazendo uma afirmação daquilo que Deus passou ao coração de Paulo, para que ele pudesse convencer, sabe quem? Aquelas pessoas que desacreditaram de Cristo e colocaram ele na cruz do Calvário. Imagina você, meu querido amado irmão, imagina você ir pregar de alguém que foi condenado por um povo. Você teria que trazer, sabe o quê? A essência que Paulo está trazendo. Ele vai buscar lá nos primórdios da criação, lá em Adão. Ele vai falar do homem que gerou o pecado no mundo, porque a morte reinava, porque que a lei foi implantada e por que a graça veio para fazer com que este povo pudesse receber o Evangelho de Cristo e ter uma oportunidade de salvação. Então, meu querido amado irmão, é muito importante quando nós vemos a grandeza de Deus, a essência de Deus. Aí, hoje nós vemos, sabe o quê? Muitas leis sendo implantadas. Como eu citei, hoje não tem muita diferença do tempo que o catolicismo implantava as indulgências. Eles cobravam pelo pecado. E hoje nós vemos isso daí também. Nós vemos o jugo da lei sendo implantado nas pessoas. Cristo veio para libertar
palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não estou pregando aqui contra a igreja. Eu quero que você entenda, meu querido amado irmão, que eu não estou pregando contra a igreja. É necessário que nós congregamos, é necessário que nós estamos em concordância, em comunhão com os nossos irmãos, mas que nós estejamos em comunhão. Em comunhão. Não adianta nós estarmos unidos fora da comunhão. Aí nós estamos cometendo mais pecado. Por isso que a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Qual liberdade? Não é esta liberdade que o movimento pentecostal toma como liberdade e às vezes se torna libertinagem. Já vi muitos pregadores que citam essa frase: aonde o Espírito está, há liberdade, você pode pular, você pode dançar, você pode rolar no chão. Isso não é liberdade, isto é libertinagem. Eu já citei aqui, eu já vi pessoas, sabe o quê? Quebrar ventilador na cabeça, pulando. Eu já vi pessoas dar pescoção em outro, de derrubar. Já vi pessoas de passar tapa, que já cortar a testa das pessoas. Já vi pessoas cair por cima de cadeira. Isso daí é liberdade? Liberdade de reconhecer, liberdade de adorar. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele é mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, amor, domínio próprio. Eu presenciei um fato que eu faço questão de citar aqui. Eu estive, há um tempo passado, inclusive fiz uma matéria muito bonita. Na época eu estava com a câmera em DVD, então a imagem não ficou tão boa, né? Mas eu estive ali na aldeia Caigangue ali, do Apucaraninha. Aí registrei aquela beleza daquela cascata, caindo de uma altura enorme, um local muito bonito. E eu estive lá com um amigo meu, o evangelista Ricardo, e ele foi levar uma palavra lá na aldeia dos índios, né? E eu fui lá e registrei isso aí em vídeo, né? Um culto sendo pregado na língua caigangue, né? Eles ministram o culto, a introdução, a abertura, tudo na língua caigangue. E ali eu vi o evangelista Ricardo pregando ali, eu com aqueles cabos, que tinha duas câmeras trabalhando, cabo misturado por ali, cabo de energia, tomada juntamente com T, e tinha um índio ali do lado da câmera ali, e aquele índio ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ele ali, ele regozijou na alegria do Espírito Santo naquele lugar, e ele não pisou nenhum fio numa tomada daquela. E eu fiquei maravilhado, sabe por quê? Falei, olha como o Espírito está sujeito ao profeta, olha como o Espírito tem domínio próprio, tem temperança. Então o Espírito de Deus, ele tem, sabe o quê? Todos os preceitos de fazer um culto com decência. Então, meu querido amado irmão, eu não consigo entender quando eu vejo certas barbaridades e sendo taxada como o mover de Deus. Eu já citei aqui, quando Elias estava na gruta, veio um terremoto e Deus não falou com Elias no terremoto. Veio um vento forte que esmiuçava as pedras, as fendas. Deus não falou com Elias no vento.
Quando Deus foi falar com Elias, ele falou com voz mansa. O que você está fazendo, Elias, aí? Não, eles querem me matar, Senhor. Jezabel está à minha caça. Elias, vai em frente, Elias. Tem mais 7.000 que eu reservei que não se curvaram diante do Deus Baal. Meu querido amado irmão, nós precisamos entender, sabe, a essência do projeto da grandeza de Deus através da sua palavra, para que nós sejamos cada vez mais dentro dos critérios da programação de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais ali dado a ser achado, a dar testemunho da grandiosidade do poder de Deus em nossas vidas. É maravilhoso, meu querido amado irmão, quando nós vemos essa essência. Meus queridos amados irmãos que têm estado conosco, né? Não vou nem citar nomes, porque são muitos, né, que têm estado aqui conosco, nos abençoando com a visita. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje, né? Nos unidos, né, por esta essência, por este amor que Deus tem colocado no coração de cada um, essa necessidade que Deus tem colocado em nossos corações de estar aqui dividindo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. O capítulo 10, versículo 8 diz assim, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, meu querido amado irmão, você pode pegar, você pode buscar. Eu estava até conversando com a minha esposa, né? Você teria que estar com a Bíblia na mão para você acompanhar os textos. Eu sempre falo aqui, ouça o que eu prego, mas certifique, como os de Bereia, Atos capítulo 17, se não me falha a memória. Olha o que acontecia lá em Bereia, né? Quer ver, ó? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e juntaram com Paulo e Silas também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres distintas, né? Aí quando nós viramos a página, nós vamos ver, e tendo recebido com satisfação de Jasão e todos os demais, soltaram e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Então, meu querido amado irmão, nós devemos entender, sabe o quê? Que você deve ouvir a palavra, você deve olhar para o que eu estou pregando, mas você deve pegar a sua Bíblia, certificar de que o que eu estou pregando é a verdade da palavra de Deus, porque essa verdade, ela vai ser cravada no seu coração, porque você mesmo vai testificar da verdade, como os bereanos testificaram. Então Paulo chegava na sinagoga e folheava e falava, não, o Cristo, ele veio para cumprir a lei e tal, isso e aquilo. E ali tinha vários judeus, várias pessoas que eram doutorados na lei. E essas pessoas iam para casa e chegavam lá e pegavam os pergaminhos, ia certificar, ia ver, porque não, aqui não, Paulo falou a verdade, ele citou lá a palavra do profeta, o profeta falou isso mesmo. Então, eles creram, não por incredulidade, mas por credulidade
deles próprios, porque eles mesmos certificaram e viram que a verdade que Paulo pregava estava embutido nas Escrituras Sagradas. Então é isso que eu te peço, meu querido amado irmão, que possamos cada vez mais estar embutido na grandeza de Deus. Tá certo, meus amados? Nós não temos mais tempo, não tem? Eu sempre falo que é difícil você explanar um ensinamento ou uma orientação bíblica com menos de 1 hora. Não tem como, meus irmãos. Me perdoe, mas não tem como nós explanar isso que nós explanamos aqui com menos tempo. Então eu convido você a ter paciência, eu convido você a estar animado, a estar conosco aqui, porque eu não vou desanimar. Se você não desanimar, eu não vou desanimar. Eu só posso parar aqui se um dia não existir ninguém aí, para entrar aí para ouvir. Mas se enquanto existir uma única pessoa entrando aí no meu Face para ouvir a palavra de Deus, pode ter certeza que eu estarei aqui buscando de Deus o alimento para nossas vidas espirituais. Tá certo, meus amados? Eu vou orar por você para que não possamos tomar mais tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite pela Sua grandeza, pelo Seu poder, pela Tua graça, Pai. Por tudo que o Senhor expressou na Tua palavra, Pai, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa fazer com essas palavras seja evidência em nossas vidas, Pai, porque queremos representá-lo na terra como os discípulos o representaram, Senhor, naquela época, Pai. Que o Senhor possa trazer vigor, graça, que o Senhor possa alcançar a cada um, Senhor, trazer esperança ao coração de cada um, fortalecer, Senhor, para que haja vigor, força para vencer as adversidades, vencer as barreiras e estar de pé, sempre de cabeça erguida, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem de nós que amamos a Ti de todo o nosso coração e reconhecemos o Seu poder na Tua graça, Pai. Sabendo que o Senhor se levanta todo dia a nosso favor, impedindo, Senhor, que os inimigos possam fazer com que nós percamos a nossa fé, percamos a nossa esperança em Ti, Pai. Por isso nos consola a cada momento com o Seu amor, com a Tua graça, Senhor. Console com o Teu Espírito Santo, para que nós sejamos cada vez mais firme e constante na Tua palavra, alicerçando a fé que ela tem trazido ao nosso coração, Pai. Faça com que possa haver cura, libertação neste lugar, Pai. Aqui nós não somos uma igreja em templo, mas somos uma igreja verdadeira, selecionada pelo próprio Senhor, do qual o Senhor nos determinou que aonde estivesse 2 ou mais meditando no Seu nome, aqui nós estaríamos para glorificar o Seu santo nome, para bendizer a Tua santidade, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está nesse negócio, o Senhor está tocando no coração deste meu irmão, o Senhor está tocando no coração desta minha irmã, o Senhor está trazendo renovo espiritual para cada um nesta noite, Pai, porque amanhã nós estaremos aqui buscando de Ti mais fortalecimento para nossas vidas, Pai. Por isso abençoa nesta noite, traga vigor, traga uma noite tranquila, traga uma noite cheia de esperança para este Teu filho, para essa Tua filha, para este jovem. Faça com que ele seja transformado, edificado e que ele venha conhecer cada vez mais o Senhor na intimidade, Pai, para que possam trilhar os Seus caminhos diante do Seu desejo, da Sua graça, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém, amém. E você que crê, meu querido amado irmão, diz amém aí, glorificado seja esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado, tem nos dado força para que nós estejamos cada vez mais aqui firmemente levando a bendita e gloriosa palavra de Deus. Tá certo, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus esteja no lar de cada um, renovando, fortalecendo, transmitindo o seu vigor, a tua essência, o teu amor, a tua graça. É o meu desejo para com todos nesta noite. Amanhã estaremos aqui a partir das 21 horas com mais um programa Bíblia em Foco. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, né? Tenho certeza nós vamos ser edificados. Eu não tive como fazer esta carta capítulo por capítulo, porque a carta de Paulo aos Romanos é uma profundeza incrível e ela nos leva para outras cartas de Paulo para retratar a grandiosidade de Deus.
Tá certo, meus amados? Mas vamos findar aqui e com certeza Deus vai falar ao seu coração pelo poder da sua palavra. Um abraço, que Deus abençoe, os meus agradecimentos a todos. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 21 horas, se assim Deus permitir. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã.